reconheceu e foi paixão à primeira vista, aquela coisa que você... E aí ela não resistiu. Não resistiu, é difícil, era muita glória, muita unção. Ela não me via direito, porque havia uma nuvem de glória me envolvendo depois que ela me viu, depois que casou, mas não tinha volta. E aí pessoal, tudo bom? É com muita alegria que nós estamos gravando aqui mais um Vida em Entrevista. E hoje temos uma pessoa muito especial aqui com a gente, alguém que já estava com a gente aqui, podemos chamar assim de um seminário, de uma mini conferência ministrando aqui na Igreja Vida, e a gente conseguiu, digamos assim, trazer, assim, pegar ele um pouquinho antes dele viajar para ter um tempo com a gente aqui para gravar essa entrevista. Então é um prazer muito grande para a gente ter ele aqui com a gente, e vocês já estão vendo ele aqui, né? Pastor Leandro, é uma alegria muito grande ter com a gente aqui. Prazerzão, mano. Amém? Deus te abençoe muito e que eu tenho certeza que vai ser um tempo bem especial, né? Amém. Muito feliz de estar aqui com vocês. Como eu sempre digo aqui, a Igreja Vida é minha família aqui no Rio Grande do Sul, são amigos já de vários anos. E feliz de ter essa oportunidade de a gente aproveitar para bater um papo, visando edificar aqueles que vão assistir esse material aí. Reencontrando os amigos. Você disse ontem, né? E o pastor Leandro gosta, ele deixou assim no ar, gosta de chimarrão. E não, a gente não poderia perder a oportunidade. Nós temos um mate aqui com o pessoal. Graças a Deus. E vamos começar servindo um já para ele aqui. De nós começarmos aí com a nossa, as nossas perguntas aqui para o pastor. Pastor, eu vou começar perguntando, na verdade assim, pedindo para você contar um pouco, assim, resumir para a gente o testemunho do pastor Leandro Vieira. Bom, legal. Tentar fazer curta uma história que é longa, né? Bom, eu sou o terceiro de 4 filhos. Meus pais eram de Santa Catarina, litoral de Santa Catarina, Itajaí, mais especificamente, foram para Curitiba e fizeram a vida lá, os filhos nasceram lá. E sempre tivemos uma família assim razoavelmente equilibrada. Meu pai era um empresário, tinha uma vida assim até um tanto organizada. Porém meu pai adoeceu quando a maioria de nós ainda éramos mais garotos. E quando eu estava com 14 anos, meu pai faleceu. Por todo esse tempo, lá em casa, a mãe servia o Senhor e meu pai não. Na verdade, minha mãe teve um encontro com o Senhor. Eu brinco que eu sou tão ganhador de almas, eu falo pra ela, que eu comecei ganhando minha primeira alma com 1 ano de idade. Quando eu tive 1 ano de idade, eu tive pneumonia e eu cheguei a ser desenganado pela medicina. A mãe conta que eu por muito tempo fiquei sem poder ver pessoas vestidas de branco. Obviamente eu não lembro disso, porque eu tomei tantas injeções nos meses que fiquei internado, eu fiquei meses internado no hospital, que quando eu via alguém de branco, eu já imaginava que eu iria tomar uma injeção. A mãe conta que as últimas que me davam na cabeça, porque não tinha mais nenhuma veia no corpo para que eu tomasse injeção. E até que numa noite o médico falou para ela e pro meu pai, ó, o Leandro vai passar da meia-noite, a gente fez o que podia fazer. Era um bebê? Eu tinha 1 ano de idade. E aí minha mãe disse que foi para um canto do hospital, dobrou o joelho, nunca tinha orado. E ela lembrou da minha avó, mãe dela, que serviu o Senhor e fez um voto com o Senhor. Se você realmente existe e salvar o Leandro, eu te entrego ele e vou te servir. E ela conta que umas 4 horas depois, a primeira vez que ela orou, quem conhece minha mãe, os irmãos aqui alguns conhecem, sabe que ela é uma mulher de oração. É que a vida de oração dela já começou com muitas horas. E ela disse que a enfermeira chamou ela sempre conta, eu lembro das palavras que ela me disse, ela disse, mãe, levanta a mão para o céu que aconteceu um milagre. 2 dias depois eu estava em casa. Então aquilo foi uma experiência muito, muito real, ela entregou a vida para o Senhor e sempre batalhou para, na medida do possível, nos ensinar o caminho do Senhor. Embora meu pai não cresça no Senhor, no começo proibiu um pouco ela, mas ela com o testemunho foi ganhando ele, até que ele adoeceu, faleceu, mas no fim da vida ele confessou o Senhor. Antes de partir ele confessou o Senhor.
Mas a morte do pai, assim, foi um abalo muito grande para nós, que meu pai era daquele modelo de homem antigo, assim, mulher minha não trabalha, eu que subo para casa, aquele estilo assim, mais tradicional, né? E a mãe teve que se virar com 4 filhos, foi trabalhar de cozinheira e tal. Então eu e um dos meus irmãos, a gente acabou tomando um rumo distante do Senhor e eu me envolvi com drogadição e passei então minha adolescência, início da juventude na drogadição. Foi quando, com 19 anos, eu tive um encontro real com o Senhor, 21 de março de 2001. 24 de março, perdão, de 2001, eu tive um encontro com o Senhor, foi um encontro assim transformador, instantâneo. Minha família estava servindo ao Senhor numa denominação, a mãe, minhas outras 2 irmãs, e eu fui numa reunião e o Senhor falou comigo. Então, a partir daquilo eu nunca mais voltei, tive uma experiência sobrenatural com o Senhor, eu fui livre da drogadição. Hoje nós trabalhamos, assim como a Igreja Vida, já nos envolvemos muito com dependência química, com pessoas, e eu creio na necessidade desse trabalho, mas eu tenho essa experiência, né? Eu fui liberto instantaneamente, eu não fui liberto progressivamente, eu simplesmente no outro dia estava livre. Não fez o tratamento? Não fiz nenhum tipo de tratamento, acredito na importância do tratamento, a gente lida com isso, como eu já disse, mas eu fui liberto instantaneamente e eu nunca recaí, assim, aquela coisa nunca tive vontade. Como é que foi difícil? Não sei, não foi, não. Só quando o Senhor entrou, o resto saiu. E dediquei minha vida ao Senhor. Vamos fazer 19 anos, né? No começo de março de 2020, faz 19 anos. E desde então tenho servido ao Senhor e experimentado assim o cumprimento das palavras proféticas que eu tenho. E 19 anos eu estou já 16 anos no Ministério Tempo Integral. Aí depois de alguns anos conheci a Fran, casei, vamos completar 15 anos de casados. Casei, conheci ela na igreja, casamos, e aí temos o Ben, né, que tem 7 aninhos. E hoje, pela graça do Senhor, estamos aí, né, pastoreando em Curitiba, família dos que creem, supervisionando uma rede de igrejas, apoiando igrejas como a Igreja Vida, faz parte dessa rede, dessa amizade de igrejas. Já tive a oportunidade de andar a nação inteira, né? Literalmente, sem nenhum exagero. Tá fazendo 12 anos que eu viajo pregando o Evangelho. E também já estive aí em 7 ou 8 nações diferentes. E essa é um pouquinho da minha história. Bem resumida. É difícil resumir, que é bem grande. Glória a Deus. A próxima pergunta, pastor, digamos assim, é o seguinte. O seu ministério tomou grandes proporções. Eu queria fazer uma pergunta, nessa mesma pergunta já fazer 2 juntas, digamos assim. A primeira seria como cuidar da família depois que o ministério cresce tanto assim. Essa seria a primeira, e a segunda, já emendando, seria depois que o ministério toma grandes proporções, como manter a simplicidade? Que eu vejo que deve ser um grande desafio essas duas questões. Né? São 2 ótimas perguntas, né? E eu acredito que a primeira não tem uma resposta tão pragmática, tão simples. O principal desafio meu hoje é isso, né? É como você administrar o ministério e a atenção necessária para a família. Bom, uma das coisas que nos ajuda, primeiro, é o senso de propósito, que nós estamos fazendo isso juntos, eu, a Fran e o Ben. Não é eu que estou desenvolvendo o ministério, nós temos uma vocação, nós somos uma família apostólica, nós somos uma casa sacerdotal. Isso, e eu sempre conto, né, que quando eu e a Fran decidimos começar a orar para namorar, noivar e casar, foi paixão, né? Ela vai ver essa entrevista, ela me conheceu e foi paixão à primeira vista, aquela coisa de ser. E aí ela não resistiu. Não resistiu, é difícil, era muita glória, muita unção. Ela não me via direito, que havia uma nuvem de glória me envolvendo depois que ela me viu, que casou, mas não tinha moto. Ela vai ver a entrevista,
E aí, eu me lembro e eu disse exatamente para ela o que eu vou dizer agora. Dentro da minha ignorância, da minha compreensão, eu disse para ela assim, olha, eu vou ser pastor, eu sou vocacionado ao ministério, eu não vou ser um empresário. Meu sogro é empresário, então a Fran tinha uma vida razoavelmente legal no aspecto financeiro e tal. E eu disse para ela, portanto eu não posso te prometer o mesmo que o seu pai te dá. E eu disse para ela assim, se Deus me chamar para ser pastor num interior de uma igrejinha de chão de terra, eu vou. É isso que você quer para sua vida? Se você não tiver convicção, nós não podemos começar uma relação. Aí ela disse, eu quero, eu estou pronta. Obviamente que nem eu e nem ela estávamos, né? Aquela coisa que a gente quer que namorar agora, né? Parece que então tá pronto, tudo certo. Tá resolvido. Mas, então, isso de uma certa forma foi um voto que fizemos ao Senhor. E para não deixar a história aberta, a verdade é que hoje, e isso não é a grande coisa que eu tenho para dizer, mas hoje eu dou uma vida melhor para a Fran do que o pai dela dava antes, né? Bem melhor, muito melhor, financeiramente falando. Mas nem sempre foi assim, né? É verdade que... então, assim, esse senso de propósito. E não existe uma resposta pronta. Por exemplo, o Ben está com 7 anos, então o Ben está naquela fase assim, onde ele realmente está transicionando da mãe para mim. É normal, é aquela idade onde ele já começou a viajar comigo. Esse ano ele fez a primeira viagem só eu e ele. O Ben já viajou conosco centenas de milhares de vezes, inclusive para cá nós viemos com o Ben. Primeira vez que viemos aqui, o Ben tinha 3 meses de idade, pegamos 1000 quilômetros de carro. O Ben é missionário, né? Não tem essa. Então, só que agora a gente está nessa fase. Então, o que eu tenho experimentado é o seguinte, uma coisa que eu falei com o Senhor, Diogo, e que eu sempre falo, é o seguinte, Senhor, eu não vou fazer nada em detrimento de perder o meu filho. Então, se porventura eu perceber que eu estou perdendo meu filho, eu paro. Então é um acordo que eu tenho com Deus. Porque primeiro foi o acordo entre eu e a Fran, quando não tínhamos um bebê. Depois que os filhos chegam, aí muda. Eu falei, Deus, vamos atualizar o contrato agora. Muda totalmente. Porque eu e a Fran, a gente dorme, come, vai, faz qualquer coisa. Mas com o meu filho, aí muda. É como se a gente pudesse exigir uma coisa de Deus também, né? Mas, eu tava dizendo agora pro Norton, esse ano bem assim, ele arrebentou na escola, assim. Ele é muito inteligente, mas esse ano ele surpreendeu demais, assim. Ele, agora, semana passada, ele ganhou de novo uma honra ao mérito como aluno diamante da escola, dentre 25 alunos de mais de quase 2.000 alunos, o Ben foi escolhido, assim. É surpreendente pra mim, por causa da minha história. As pessoas dizem, puxou o pai. Eu digo, puxou o pai em Cristo, né? Porque antes de Cristo não era assim. Então, eu percebo que ele está bem. Então eu e a Fran monitoramos isso. Como é que o Ben tá? Não, ele tá bem, tá de boa. Sente? Sente, mas aí isso não é ruim. Sim. Ele está aprendendo o seguinte, que a nossa família tem como prioridade fazer a vontade do Senhor. E que há um custo nisso, não quer dizer que é em detrimento de eu negligenciá-los. Então, não tem uma resposta pronta, é o dia a dia, uma supervisão. Como nós estamos, como eu e a Fran estamos, como eu e o Ben estamos, como o Ben está. Então a gente vai supervisionando e hoje, pela graça de Deus, a gente plantou a igreja em Curitiba agora, né? Faz 1 ano e 2 meses, o trabalho aumentou, mas nós temos uma equipe muito boa. E assim como vocês aqui, nós temos um ambiente familiar muito saudável. Então, o Ben tem muitos pais, muitas mães e muitos irmãos. Eu não exagero quando falo isso, assim. Eu posso sair de casa muito tranquilo, sabendo que, por exemplo, o Leandro vai passear, que é um dos outros nossos pastores. Ele vai passar lá em casa, pegar o Ben para ir junto. Vai ter alguma coisa. Tipo, sempre alguém tá lembrando. Não, pega o Ben, traz o Ben. Ele tem hora que ele nem lembra que eu ligo pra ele, filho, tô aqui brincando, pai, com o Manuel. Depois a gente vai falar, tá bom, também tava com saudades. Então o Senhor tem dado graça, mas é a parte mais custosa.
é a parte mais custosa. Tem muitas vezes que eu me pego sozinho e eu choro. Mas eu sei que o Senhor nos chamou para isso, mas não tem como não sentir, entendeu? Tem vezes que eu tô do outro lado do país, chego no hotel e digo, meu Deus. Queria estar lá com ele jogando uma um bola, tempo que exemplo. não volta, entendeu? Mas o nosso tempo junto tem sido assim muito remidor. É como se cada dia que eu passo com o bem, com a família, valesse por uma semana inteira em casa. Tem sido assim muito bom. É uma experiência sobrenatural. Eu tenho procurado aprender e até conversar com outros pastores. Um dos pastores que tem me aconselhado bastante nisso é o Luciano Subirá. O Luciano tem uma história, né, um ritmo de vida muito parecido. Eu fico perguntando para ele, olha, me dá umas dicas aí, como é que você fazia. Tá bem de mentor. Graças a Deus. O pastor Paulo Borges também, tem uns caras mais experimentados ajudando a gente aí, né? Você chega a fazer ali, antes, tipo, a parte B ali da pergunta, tantos dias por semana eu saio, tantos tem ou não tem muito isso? Tentamos. Por exemplo, a gente tenta ter na semana um dia da família. É um dia mesmo assim, só nosso. Não se faz nada que não seja alguma coisa entre nós. Então, normalmente eu estou viajando, meio bagunçado, de quarta a sábado agora. Domingo eu estou em Curitiba por causa da igreja. Então, segunda é o dia da família. E terça eu também, se possível, mantenho um ritmo mais lento. Então, não é toda quarta, né? Toda semana que eu viajo de quarta a sábado. Toda semana eu viajo. Mas normal, sexta e sábado. Tem umas que apertam, né, e tal. Então, eu ainda tenho o privilégio de levar, buscar o bem na escola, pelo menos 3 vezes por semana. São coisas que eu não abro mão, né? Então, almoçar junto. Estamos levando e o Senhor está nos dando graça. Mais ou menos por aí. E a respeito da simplicidade, eu creio que alguns fatores cooperam para isso. Primeiro, porque eu tenho convicção de que fora de Cristo eu não sou nada. E o meu histórico me ajuda a manter vivo na minha memória que eu realmente não tenho mérito nenhum de estar onde eu estou, de fazer o que eu faço. Eu sempre tenho isso muito claro para mim. E isso me ajuda a manter um coração simples. Segundo, que o Senhor me abençoou assim nessa nossa história com Ele, com pessoas muito lúcidas, muito saudáveis. Hoje a base da nossa igreja em Curitiba são pessoas que nós temos relacionamentos há 15, 16, 17, 18 anos, 19 quase, desde que eu me converti. Tem pessoas que estão comigo até hoje. E isso nos mantém um senso assim muito fraterno e fora, né, nas cidades onde nós temos aliança, aqui mesmo com vocês, nós temos amigos. Quantas vezes o pastor Norton já conversou isso comigo, quantas vezes a gente fala abertamente, olha, cuida com isso, cuida com aquilo. Eu me lembro, isso vale contar, eu me lembro que em uma das conferências do Jesuscope, esse ano a gente teve a conferência com praticamente 7.000 pessoas, foi muito especial, mas há 2 anos atrás nós tivemos a conferência de Jesuscope e Deus me deu uma palavra, feridos pela igreja, inclusive essa palavra foi muito longe, está indo muito longe. E sabe quando você sabe que Deus lhe usou? Você sabe, isso não é... Eu sempre digo que falsa modéstia não é espiritualidade. É bom e é legal ser usado por Deus e é a coisa mais incrível do mundo, que a sua vida tem um significado. E você sabe quando Deus te usou. É como o Gabigol ontem, né? Fez 2 gols. Os flamenguistas aí, calma esse vídeo tão... Comemorem aí, ó. Eu não sou flamenguista não. Mas deixa eles caras comemorarem que é justo, né? Você sabe que Deus te usou. E eu me lembro de ter chegado em Curitiba e sentei com o presbitério, com o Faf e com o Leandro, e muitas pessoas me mandando mensagens do Brasil, de fora do Brasil, muita coisa acontecendo. Isso é comum, mas naquele ano foi muito intenso, assim, durante os dias da conferência. E aí eu cheguei em Curitiba e aí eles falaram comigo assim, e aí, como é que você tá? Tal, tô bem, tá legal. Aí um deles, e o coração? Eu falei, tá bem, muito inchado? Aí eu falei, o quê? Tá inflado? Eu já conheço eles, né? Sim. Muito seguidor novo na internet aí, muito aplauso. E ó, pau e pau.
No final eu disse para eles, obrigado. É por isso que eu ando com vocês, porque enquanto eu andar com gente igual vocês, eu não estava, como eles perguntaram, mas eles estavam se certificando que aquele sucesso momentâneo não me roubaria. Tipo, lembre-se que nós sabemos que você não é tudo isso. Esse negócio tem que ter muita intimidade para esse termos, entendeu? Assim, né? Você não é tudo que aparece no YouTube. Sim. Então, assim, isso é muito bom. Isso me guarda. Tem pessoas que falam na minha vida, como eu mencionei, o pastor Paulo Borges hoje é uma pessoa que fala na nossa vida, o pastor Luciano Subirá, principalmente o nosso time, né? Eu preciso honrá-los, as pessoas que caminham comigo. Eu sempre digo que para que eu me perca, tem que muita gente perder o juízo. Por quê? Porque além de ter uma igreja local saudável, além de ter outros pastores que são referências, além de ter uma mulher que é lúcida, ter uma mãe, eu sempre brinco que a minha mãe é muito lúcida, né? Volta e meia a mãe tá me perguntando como é que você tá. Esses dias atrás, eu sempre digo que ela mandou uma mensagem para mim, ontem ela mandou outra mensagem. Esses dias ela mandou uma mensagem e falou, filho, você tá tudo bem? Como é que tá? Tá viajando? Tá pra onde? Fazia uns dias que eu não a via. E ela disse assim, vigia, hein? A mãe tá orando. Dá até um frio na nuca quando ela fala assim. Então, isso guarda o nosso coração, né? Essa consciência de que somos servos, de que estamos suscetíveis ao erro, de que precisamos de multidão de conselho. E outra coisa que as pessoas me perguntam dentro disso é como é que você faz para não se vender, né? Não só não perder a simplicidade, esse aspecto relacional, que é o que eu amo. Para mim a igreja é uma família, não é um clube onde eu me apresento, são meus amigos, são meus irmãos. Atrás dessa câmera aí tá a Bibi, ó, que eu vi crescer, entendeu? Aqui, já tô vindo aqui fazem 9 anos. Então, para mim essa é a coisa que eu ganhei do Senhor, são muitos amigos. Daqui 10 anos eu vou poder voltar aqui e nós vamos poder contar as histórias do que Deus fez. Então, mas as pessoas me perguntam, como é que você faz para não se vender? Eu digo simples, eu tenho a consciência que eu já fui comprado. E fui comprado pelo preço do sangue do meu Senhor, então não estou à venda. Por isso eu sigo firme, pregando a verdade, sem arredar o pé do outro. E com o coração guardado, porque o Senhor me sustenta, porque eu tenho convicção de quem eu sou e porque eu sou abençoado com pessoas lúcidas, entendeu? Legal. Essa é a chave. Glória a Deus. Muito bom. Vamos lá para mais uma então, pastor. Qual as dicas, né, você daria para quem quer descobrir o seu chamado? Ontem você falou aqui na mensagem, né, sobre vocação e algo que muda, né? A nossa vida muda quando a gente começa a entender isso, a descobrir isso. Mas para quem está vendo esse vídeo hoje, está assim com isso, não sabe o que é, ou enfim, quer descobrir isso, tanto pessoas novas na fé, ou pessoas que estão há mais tempo, que querem descobrir em direção ao seu chão. Que bom. Então, eu acredito que isso seja uma das necessidades urgentes da igreja dos nossos dias. Uma compreensão e engajamento com a vocação. Então, eu defino vocação como quando você identifica um problema no mundo e sente-se como a única pessoa capaz de solucioná-lo. Então, vocação é marcada por uma angústia, por algo que você vê em desordem na criação, por algo que você vê desestruturado e você sente grande angústia para que aquilo seja usado para a glória de Deus, para que aquilo seja restaurado para a glória de Deus. Então, nós temos várias vertentes, vários desdobramentos, exemplos. Por exemplo, há pessoas que olham o quadro político da nação e não apenas por uma questão de prejudicial, uma questão que seja prejudicial para si mesmo, mas olha a política em desordem e pensa que seria possível se fazer política de maneira mais justa, mais digna, e sente grande angústia. Então aí pode estar uma evidência de alguém vocacionado à área da política. Quando nós percebemos a dificuldade que milhões de crianças têm à educação básica
E embora isso seja um problema geral, há pessoas que sentem-se angustiadas sobremaneira com isso, podem estar sendo chamadas para a área do ensino, para a área da pedagogia. Então a primeira marca da vocação é a angústia, é identificar um problema no mundo e se doar para resolvê-lo. Todo aquele que é nascido de novo, que é eleito, ele recebe uma vocação. Ele é parte da imagem de Deus para o mundo. Então, após a nossa salvação, a grande necessidade que nós temos é descobrirmos isso. Alguém disse, e eu não sei o autor dessa frase, que os 2 dias mais importantes da nossa vida são o dia em que nascemos e o dia em que descobrimos para o que nascemos. Então, realmente isso é um ponto de convergência quando sua vida encontra significado. E um pastor americano de Bethel Church, Bill Johnson, disse que no dia em que você descobrir quem você foi criado para ser, você nunca mais desejará ser outra pessoa além de si mesmo. E eu acredito, porque o que você é em Deus, né? Então, a primeira marca é a angústia. E a segunda marca é a graça, como falamos ontem. Paulo diz que a graça é dada a cada um de nós de acordo com a medida do dom de Cristo, em Efésios 4:7. E a palavra que ele usa ali, medida, ela tanto significa proporção, no aspecto de eu tenho uma proporção, uma porção de Cristo para algo, e a expressão medida é metron no grego, que era um instrumento que era usado para medidas, para demarcar extensões determinadas. Então, existe uma área de influência, existe uma geografia que você, quando está nela, você sente a graça de Deus fluindo. É algo que você está fazendo porque aquilo te moveu por uma angústia, mas quando você se entrega àquilo, você sente graça de Deus fluindo. Então, cada um de nós tem uma área de influência, cada um de nós tem um metron, tem um lugar no mundo que nasceu para resplandecer a glória de Deus. E quando achamos isso, nossa vida ganha um real significado. É o que Paulo fala aos Efésios, no capítulo 2, no verso 10, que nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. O salmista ainda vai mais profundo, ele diz, Salmo 139:16, ele diz: os teus olhos viram o meu corpo, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida. Mas todos os dias da minha vida foram escritos, todas as desgraças, sofrimentos? Não, eu não creio assim. Eu creio que todos os dias da nossa vida em Deus, daquilo que de fato deveria ter sido. Então você pode passar uma vida inteira no inferno, porque o inferno não é o lugar, é a falta de sentido. Quando você descobre a razão da sua existência, dali pra frente já estava escrito o que você se tornaria em Deus. Então essa deve ser a nossa busca, né? Não tem aquela coisa do, eu não tenho, eu tenho que vir à igreja, sentar na minha cadeirinha e... Não existe espaço. Não tem. Veja bem, o corpo de Cristo, né, é um corpo, a metáfora é perfeita. Tem algum membro do seu corpo que não te serve para nada? Vamos colocar seu dedinho ali, arrancar ele fora, que é só o dedinho, então eu não vou ficar sem. Não tem espaço para ociosidade no corpo, né? Há variadas vocações, há jurisdições maiores, há maiores áreas de influência. Eu tenho a vocação de pregar o evangelho nas nações, nem todos são chamados para a mesma coisa, mas todos temos uma vocação, que é manifestarmos a bondade de Deus em uma área de influência, despertados por algo que nos angustia. Essa é a marca do nascido de novo, né? Glória a Deus. E para a gente já ir para o fechamento da nossa conversa aqui, nos dias atuais, pastor, você que tem viajado o Brasil inteiro, tem passado por várias localidades, qual é a palavra assim, que você entende que o senhor está trazendo para o Brasil, para a igreja brasileira, num contexto assim, desse momento que a gente está vivendo hoje, assim, nos próximos tempos? Então, observando a igreja do Brasil, e eu acho que eu posso falar isso com alguma propriedade,
Eu resumiria, porque talvez podemos desdobrar o assunto, mas ficaria extenso demais. Eu resumiria como maturidade. A palavra de ordem para a Igreja do Brasil, a palavra de ordem dos céus é maturidade. E o que é maturidade? É 100% de obediência naquilo que você já sabe. É por isso que nunca rompemos, é por isso que nunca avançamos, porque estamos sempre esperando uma nova palavra, uma nova unção, um novo momento. E eu costumo dizer que nós não precisamos ouvir nada novo, nós precisamos operacionalizar tudo aquilo que já ouvimos até aqui. Colocar em prática. Isso, é bem simples. Então, o que é maturidade? É obediência naquilo que você já sabe. Quando que você identifica evidências de maturidade? Por um tempo, nós ensinávamos o bem. Filhote, não coloca o dedo na tomada, dá choque. Chegou uma hora em que, houve um dia em que eu falei para ele assim, filho, e nós nunca tampamos a tomada com aquelas tampinhas que colocam, nós decidimos correr o risco. E aí ele nunca teve nenhum problema, nunca ocorreu. Nós também, nós temos o Timóteo que também não colocamos. Não teve problema. E aí um dia, eu me lembro de ter falado, eu estava acho que no escritório, enfim, e eu falei, filho, faz um favor pro pai, fala pai, coloca o celular do pai para carregar. Ele falou, não posso. Aí eu já, né, meu furor se acendeu, porque eu sou pai do modelo antigo, tipo assim, cada humano tem que obedecer. Como assim? Ele falou, pai, é tomada. Aí eu me dei conta, eu inculquei, eu imprimi nele algo. E agora não preciso mais falar, ele já anda de acordo com aquilo que sabe. Sim. São sinais de maturidade. Qual é o nosso desafio? É que nós já temos muito. Nós temos muitas palavras, nós temos muita unção, nós temos muita graça, nós somos bons no que fazemos, mas somos crianças. A gente não se compromete nem com aquilo que já sabe, não consegue. Filipenses 3,16, Paulo dá uma das chaves para a maturidade. Ele diz, contudo, cada um ande de acordo com aquilo que já alcançou. Essa é uma chave para a maturidade. Anda de acordo com a luz que você já tem. Anda de acordo com a revelação que você já tem. Anda de acordo com aquilo que você já sabe. Não será te cobrado além do que você sabe. Mas o que você sabe te será cobrado. Então, se cada um de nós, Diogo, andássemos à altura do que já sabemos, nós veríamos o que os discípulos de Jesus são capazes de fazer. Essa nação veria e eu creio que verá. Então a palavra de ordem é maturidade. E mais uma vez eu repito, maturidade é 100% de obediência naquilo que já sabemos. É simples, é operacionalizarmos tudo aquilo que ouvimos até aqui. Benção, colocar em prática. Muito bom. Traduzindo é isso. É isso aí. Então tá, pessoal, estamos encerrando esse bate-papo tão gostoso, tão legal aqui com o pastor Leandro Vieira. E foi uma alegria muito grande, não só de ter aqui nessa entrevista, como sexta-feira, sábado, né, aconteceu no final de semana aqui, as palavras que o pastor trouxe, e para nós foi tremendo e esperamos te receber aí novamente logo logo. Tá bom, pastor? Show de bola. Obrigado, gente. Amo Deus vocês. te abençoe. Tamo junto. Certinho? Um abraço. É isso aí, pessoal. Peço que todos estejam nos vendo. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho ali. E vocês são uma bênção nas nossas vidas. Deus abençoe você. Amém. Aí. Isso. Quer tirar em pé para stories ou? Não, pode ser pro Stories. Se der pegar aqui o cenário. Como é que a gente fica assim, tipo assim, tá bom ou não? Tá bom. Pode fazer.